candidatos à presidência da República. Estão conosco aqui José Serra, do PSDB, Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PP e Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os demais candidatos, Ivan Pinheiro, do PCB, Levi Fidelix, do PRTB, José Maria, do PSTU, José Maria Emael, do PSDC e Rui Costa, do PCO, não participam do debate por não terem representação na Câmara e nem atingido 3% das intenções de voto. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi estabelecido num sorteio. Agora nós vamos ver um resumo das regras do debate. Em 4 blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro, os temas para essas perguntas vão ser determinados por sorteio. No segundo e no quarto, tema livre. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais. Quando o bloco for de tema determinado, primeiro será sorteado o tema e depois o nome do candidato que vai fazer a pergunta. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. O debate tem a seguinte mecânica. O candidato sorteado para abrir o bloco escolhe quem vai responder e tem 30 segundos para fazer a pergunta. O escolhido tem 2 minutos para responder. Quem perguntou tem 1 minuto para réplica. Quem respondeu também tem 1 minuto para tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. O último a perguntar fará necessariamente a pergunta a quem abriu o bloco. Esse mecanismo foi criado pelo matemático Oswaldo de Souza, visando ao equilíbrio e garantindo que todos perguntem e respondam uma vez por bloco. O candidato que abre o bloco não participa do sorteio para escolher o candidato que abre o bloco seguinte. Se um dos candidatos se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, ele pode pedir o direito de resposta, que será analisado por mim e pela produção do programa. Se o pedido for considerado procedente, o direito será concedido imediatamente. Como acontece em todos os debates promovidos pela Rede Globo, a preocupação maior de todos nós é que esse encontro seja útil para você, eleitor. Por isso, nós pedimos que as discussões sejam civilizadas e sem grosserias. Eu peço a todos os convidados aqui que se mantenham em silêncio durante todo esse debate para não prejudicar nem os candidatos e nem aqueles que nos acompanham pela TV. Mas esse silêncio só poderá ser quebrado agora, porque é o momento em que eu peço uma salva de palmas aos 4 candidatos que democraticamente vão debater propostas fundamentais para o futuro do Brasil. Pronto, já temos os candidatos sorrindo, devidamente aplaudidos, obrigado. Então, agora o que a gente vai fazer, seguindo as regras do debate, é sortear o primeiro tema a ser debatido. Ele está desse lado aqui da caixinha. O primeiro tema é legislação trabalhista. Agora eu vou sortear quem será o primeiro candidato a fazer uma pergunta aqui. É a candidata Marina Silva quem vai fazer a pergunta sobre legislação trabalhista. A senhora precisa escolher apenas o seu oponente, candidato. Para quem a senhora vai fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta para a ministra Dilma. Em 30 segundos, por favor. Considerando que nós temos um grave problema de informalidade, 50% da força de trabalho economicamente ativa está na informalidade. O que você pretende fazer para reduzir esse grave problema que ameaça a condição de vida digna, inclusive os direitos trabalhistas dos cidadãos brasileiros? 2 minutos para a resposta, candidato. Boa noite aos telespectadores, aos candidatos. Uma das grandes conquistas do governo do presidente Lula foi a melhoria na questão da formalização do trabalho no Brasil. Até 2005, o que a gente via era esse processo do bico, do jeito para poder ter uma renda ou até sobreviver. Com o governo do presidente Lula, nós aumentamos bastante a formalização do trabalho. Tanto é assim que batemos todos os recordes na geração de emprego com carteira assinada. E criamos 14 milhões e meio
de empregos até o momento. Acredito que até o final do ano nós chegaremos perto dos 15 milhões de postos de trabalho criados. Contribuiu para isso necessariamente a expansão do mercado interno no Brasil, o que permitiu que houvesse uma maior produção, maior consumo e, portanto, mais emprego no Brasil. Também contribuiu muito para a formalização, a ampliação do crédito, porque no Brasil a gente tinha níveis muito baixos de crédito e houve um aumento de quase R$1 trilhão ampliando o crédito. Isso aumentou o investimento, permitiu que as empresas contratassem mais. E também eu queria destacar o combate à crise que fizemos, que impediu que o Brasil fosse um país que desempregasse. E aí, dos fatores mais importantes foi o fato que, diante da crise, nós desoneramos o IPI, né, de automóveis, da linha branca, e conseguimos, de fato, sustentar o consumo, o emprego e a renda no Brasil. Candidata Marina, 1 minuto para a réplica. Bem, eu observo que a questão de como resolver o problema da informalidade não foi adequadamente respondida. Lamentavelmente, nós temos cerca de 50% da força de trabalho economicamente ativa na informalidade. Isso cria um grave problema para os trabalhadores no que concerne aos seus direitos e cria um problema também no que concerne à Previdência. Eu acredito que é fundamental que tenhamos um olhar para as principais reformas. E nós estamos diante de um grave problema que precisa ser encarado da seguinte forma, no meu entendimento. Manter os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo simplificar o processo de contratação para que possamos diminuir a informalidade e com isso melhorar a vida dos milhões de trabalhadores que não têm acesso à Previdência e que não têm acesso a direitos, para que essas pessoas possam ter seus direitos assegurados. Agora, a tréplica da candidata Dilma em 1 minuto. Eu queria destacar que até 2005 havia geração de trabalhos informais mais do que trabalho formal no Brasil. Essa situação modificou. E nós somos capazes de gerar um volume de emprego muito significativo se você comparar com o nível de desemprego que hoje graça nos Estados Unidos e na Europa. Mas eu queria deixar claro, eu acho que o aumento de emprego é importante que se dê mantendo os direitos trabalhistas, mantendo o direito a fundo de garantia, ao 13º, a férias. E acredito também que o Brasil precisa de gerar um volume muito grande de emprego. É necessário a gente perceber que, para isso, nós teremos de ter taxas elevadas de crescimento econômico, sem o que nós não teremos os empregos necessários para que o Brasil tenha e garanta empregos para a sua juventude. Bem, agora então, na segunda rodada, a candidata Dilma é quem vai fazer a pergunta, né? E o tema eu vou sortear aqui agora. Vamos ver. Funcionalismo público é o tema da pergunta e a candidata vai escolher quem será o oponente a responder. Eu vou perguntar para o Plínio. Plínio, eu acredito num Estado que seja um Estado meritocrático e profissional e que o funcionalismo público seja valorizado. Porque a experiência que a gente tem é que com o funcionalismo valorizado, serviços públicos prestados à população são muito melhores. Então eu queria te perguntar, Plínio, qual é a sua política para funcionalismo público? Olha, a minha política para funcionalismo público é completamente diferente da do seu governo. Completamente. Não tem terceirização, não tem arroxo de salário, não tem privatização. Tudo isto para enfraquecer a máquina do Estado. Ora, você era ministro. Não viu você reclamar contra isso? Não viu você dizer absolutamente nada contra isso? E eu também agora perguntar para mim o que eu acho do funcionalismo. É óbvio. A minha vida... Primeiro, eu sou funcionário público. A minha vida inteira fui funcionário público. E segundo, eu acho que nós temos que valorizar o servidor público. E quando você terceiriza, quando você privatiza, quando você, na verdade, você diminui o funcionário público.
De modo que eu queria saber se a gente vai ter mesmo um servidor valorizado caso você chegue, o que eu não creio, à presidência da República. É isso que eu espero que você possa, na verdade, responder aqui hoje. Né? Se você, de fato, se compromete a não terceirizar mais, a não privatizar mais nada, a retomar aquelas empresas públicas que foram privatizadas no seu governo e no governo anterior também. Aqui sobrou para todo mundo, porque de fato todos estão nessa faixa neoliberal, todos estão pelo capital, ninguém aqui está nem pelo funcionário e nem pelo operário. Essa é a verdade dessa eleição. É isso que precisa ser dito aqui e que vai ser dito hoje neste debate democrático que nós estamos travando aqui na Rede Globo. Um minuto.